Boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Meu nome é Mário Pérez, eu sou advogado há mais de 40 anos, eu me formei em 1977 e atuo desde essa época na área criminal. Mesmo antes dessa época, eu estagiário, eu já fiz parte do Tribunal do Júri como assistente de defesa, que é uma coisa que eu me dedico e acredito me especializei na defesa no Tribunal do Júri. Então eu gostaria de apresentar aqui o meu método de trabalho, meu método de defesa. E tem vários casos, cada caso é um caso, né? Você tem o réu preso em flagrante, mas eu vou falar aqui hoje do réu solto. Como é que funciona a defesa de um réu que está solto, que não foi preso, né? Geralmente ele procura o escritório, ou ele ou a família, né? E contrata um advogado e nós vamos à delegacia para ver por que ele foi intimado. Eu recomendo, nessa hora, o advogado ir sozinho, não levar o cliente, para ele poder ter pé de tudo que tem de acusação contra o cliente dele. E, principalmente, se não tem um mandado de prisão já no inquérito. Então, o advogado, primeiro, ele chega na delegacia, ele se apresenta, ele tem que saber primeiro se aquilo ali ainda é uma investigação preliminar, que aí nós não temos acesso, o advogado não tem acesso à investigação preliminar, ou se já é um inquérito. Se já é um inquérito, aí sim, nós temos acesso, temos o direito a ter acesso ao inquérito policial. De um modo geral, a polícia colabora com o advogado e deixa o inquérito à nossa disposição. Caso contrário, eu acho e recomendo que a gente haja com dureza, ou seja, entrar com um mandado de segurança contra o delegado, que nós temos direito a manusear o inquérito antes de apresentar ao cliente. Bom, então, uma vez que eu tenha tido acesso ao inquérito, eu vejo se já existem, ou se não existem provas contra o meu cliente, para eu começar a traçar ali uma linha de defesa. Se o que foi colhido pela polícia ali nas investigações não é contundente, não é uma coisa que vale a pena o meu cliente já se defender, eu prefiro e recomendo a ele para se reservar o direito de falar só perante o juiz. É um direito constitucional que o réu tem. Então ele diz que vai se reservar ao direito de só prestar depoimento lá na frente perante o juiz, que aí eu vou ver até lá todas as provas que a polícia colheu contra ele, a ver se saiu a denúncia ou não. Então, eu já estou de pé do inquérito policial, eu vou recomendar ao meu cliente se ele vai depor ou não na delegacia. Se eu achar que há necessidade, seria bom para ele depor na delegacia, ele vai depor diante da autoridade policial. Senão, ele vai se reservar a depor em juízo. Agora, quando que isso ocorre? Hoje em dia, no novo Código de Processo Penal, as audiências, que antigamente era assim, o juiz, o promotor oferecia denúncia, o juiz citava o réu, e o réu vinha e já apresentava sua defesa prévia. Mudou. Agora o promotor oferece a denúncia e o réu tem 10 dias para apresentar o que a gente chama de resposta à acusação. Esse é o momento que o advogado de defesa tem para rolar testemunhas de defesa, testemunhas a favor do seu cliente. Uma vez ele apresentando a resposta à acusação, o juiz vai marcar, mas isso, veja bem, não é tão rápido não. Eu estou falando de processos que duram 1 ano, 2 anos, são rápidos. Mas o juiz vai marcar uma audiência, chamada de audiência de instrução e julgamento. O que acontece nessa audiência e o que o novo Código de Processo Penal melhorou? Antigamente, o réu era o primeiro a falar. Depois falavam as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. Ou seja, o réu prestava depoimento antes de saber o que as testemunhas de acusação iam acusá-lo. Hoje mudou. Então a audiência de instrução e julgamento, que a princípio é para ser única, ela segue o seguinte rito. Primeiro, ouve-se as testemunhas do promotor, as testemunhas de acusação. Depois, as testemunhas de defesa. E só, por final,
A última palavra é o réu que presta depoimento ao juiz. Ele também, nessa hora, se ele quiser, ele pode se negar a responder as perguntas. Ele pode se negar a responder alguma pergunta que ele acha que vai complicar a vida dele. Ele não precisa responder a todas. Depois o juiz passa para o promotor faz as perguntas e, por final, o advogado de defesa, então, faz as perguntas que ele quer para o cliente. Feita essa audiência, nós temos um prazo. O promotor para apresentar a alegação final de acusação, que geralmente o promotor, se é um caso de homicídio, pede para aquele caso ir a julgamento no tribunal do júri. Depois vem para a defesa, para nós apresentarmos os memoriais de defesa, que também, às vezes, a gente concorda que vá para o tribunal do júri. Então o juiz, ele dá uma sentença, chama sentença de pronúncia, que diz o seguinte: se ele absolve o réu, se ele manda o réu ao tribunal do júri. Geralmente manda ao tribunal do júri. Aí o juiz deu a sentença de pronúncia. Cabe recurso da defesa, que a gente chama recurso em sentido estrito. Ou seja, quando a defesa está pleiteando a absolvição do réu, nas alegações finais, e o juiz manda o cliente ao júri, o advogado pode recorrer. Então essa sentença desce para o Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, se for no Rio, né? Ou em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, para ela ser analisada. E depois retorna, ou sendo modificado ou não, ou mantendo que o réu vá ao Tribunal do Júri. Aí sim, uma vez sacramentado que o réu vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, começa a última e mais importante fase e mais cansativa do processo criminal, que é o advogado se preparar para o júri. Porque o advogado, quando ele entra no plenário do júri, ele praticamente tem que conhecer aquele processo quase que de cor, cada folha por folha, cada item por item. Eu tenho como base de trabalho, como método, depois que eu pego um processo já indo para o júri, em fase de júri, pelo menos eu estudo esse processo 1 hora por dia. Eu leio esse processo 1 hora por dia, todos os dias, mesmo que faltem 100 dias para o dia do júri. Eu leio ele e cada vez que a gente lê, mais uma coisa a gente descobre para falar a favor do nosso cliente, a favor da defesa. Bom, então sim, temos um processo, veja bem, um processo de réu solto, né, pronto para o júri, né? Já foram ouvidas as testemunhas de defesa, as testemunhas de acusação. O advogado e o promotor podem repeti-las em plenário para os jurados ouvirem. Se eu tiver uma testemunha muito boa, que depois, muito bem a favor do meu cliente, eu vou repetir ela em plenário. O promotor com certeza fará o mesmo e vai dar início aos debates. Sabe qual é a pior noite na vida de um advogado criminal que trabalha no júri? É a noite da véspera do júri. A gente não dorme. O advogado responsável pelo seu cliente, pela causa, ele não consegue dormir. Eu nunca consegui dormir bem uma noite de véspera de júri. Bom, começou o júri e o promotor então tem 1h30 para oferecer a acusação. Um detalhe importante também, que isso acontece só comigo, não sei, ou se com todos os advogados acontece igual. Quando o promotor está falando, vai dando uma insegurança na gente, por mais que a gente conheça o processo. Então, quando o promotor acaba de apresentar a sua acusação, e o advogado tem a palavra, né? Quando o juiz diz com a palavra, o advogado de defesa, aquilo ali parece que a gente se transforma. E tudo que a gente estudou, tudo que a gente sabe do processo, começa a aflorar. E a gente começa a nossa oratória, tomando cuidado com várias coisas. Primeiro, realmente você tem que estar conhecendo muito o processo, tudo que foi dito. Segundo, não deixa de ser um monólogo. Então você não pode falar baixo, sem emoção, para não ficar uma coisa monótona. Senão é capaz do jurado acabar cochilando. Você tem que estar sempre vibrando. A defesa nunca pode ser tranquila, suave, gostosa. Não, ela tem que vibrar. Vibrar para fazer o jurado vibrar. Um detalhe aqui. Pode haver a parte.
Se o promotor está fazendo a acusação dele, eu posso aparteá-lo ou não. Se eu não aparteá-lo, quando ele vem me apartear, eu devo me manter em silêncio, ouvir a parte dele e depois rebater. Porque aí eu teria 5 minutos a mais para falar na minha defesa. Acabado a primeira oratória, se o promotor quiser, ele pode ir à réplica. E aí o advogado terá direito à tréplica. Outro conselho que eu dou. Algumas vezes eu já guardei o meu coringa para tréplica. Para ser uma novidade, por quê? Porque depois da réplica, o promotor não pode falar mais. Então, se eu puxo o meu coringa de defesa para a tréplica, eu tenho essa vantagem, que o promotor não pode rebater esse meu coringa. Mas isso é arriscado, é um risco, porque o promotor pode não ir à réplica. E aí você não tem momento algum para você apresentar esse coringa. Então, apresente tudo na primeira 1h30 sua. E se for possível, depois repita novamente o que você achar que é o mais ponto forte para você. E aí vem a pior segunda hora do advogado. Antes ele já não dormiu na véspera do júri. E aí o conselho de sentença se reúne numa sala secreta, mas com o advogado, com o promotor, com o juiz, né, o oficial de justiça, e começa a quesitação. Antigamente, quando eu me formei, na minha época, a quesitação, por exemplo, da legítima defesa era uma coisa surpreendentemente difícil do jurado entender. O jurado ele só vota sim ou não. Então, num caso de legítima defesa, os quesitos eram assim: o réu, no dia tal, efetuou os disparos de arma de fogo contra fulano? Sim ou não? É lógico, a própria defesa reconhecia que sim. Esses disparos que deram motivo para a morte da vítima também não era contestado pela defesa, a não ser que a tese fosse negativa de autoria, foi legítima defesa. Sim ou não? Todo mundo votava sim. O réu agiu em legítima defesa, sim ou não? Sim. Essa defesa, ele se defendeu de uma agressão atual ou eminente, sim, os jurados se confundiam. Então tinha muito jurado que uma hora votava sim, uma hora votava não, e isso dava muita nulidade do julgamento. Hoje, o novo Código de Processo Penal facilitou muito. Primeiro quesito, primeira pergunta: o réu efetuou disparos contra a vítima no dia tal, sim ou não? Sim. O réu, esses disparos causaram a morte da vítima? Sim ou não? Os jurados vão responder sim. E aí vem agora, com o novo Código de Processo Penal, criar um quesito, que é o terceiro quesito, que ele é fundamental. O quesito diz o seguinte: o jurado absolve o réu, o réu merece ser absolvido, que ele pode ser absolvido até por clemência. Ou seja, o jurado pode entender que o réu não agiu em legítima defesa, que foi ele que matou, mas devido ao caso, devido às circunstâncias, o jurado acha que aquele réu não deve ir para a cadeia e absolve o réu por clemência. Essa foi uma grande inovação no Tribunal do Júri. Outra coisa também importante que hoje em dia tem é o seguinte: são 7 jurados. Então, se você pergunta, o réu merece ser absolvido, e já tem 4 votos que sim, ou seja, que ele merece ser absolvido, o juiz para de ler a votação dos outros. Por quê? Para o réu não saber quem absolveu, se todos absolveram ou se for o contrário. O réu merece ser condenado? Sim. 4 votos. O que acontece? O juiz suspende, para o réu não saber quem foi que condenou ele ou não. Isso é mera precaução, até um pouco exagerado, mas nas grandes cidades realmente tem que haver esse cuidado. Então saiu o resultado do júri. Acabou aí? Não, não acabou aí. Se o promotor perdeu, vamos dizer, no sentido, a tese dele não prosperou, cabe recurso a ele. E a defesa vai contrarrazoar o recurso, que o processo vai lá para baixo. A defesa perdeu, nós vamos recorrer, o promotor vai contrarrazoar, que o processo vai lá para baixo. Agora, uma coisa interessantíssima, que só cabe no Tribunal do Júri: a sentença que vai lá para baixo não é modificada. A única coisa que o tribunal pode fazer é mandar aquele réu ir a novo julgamento.
A outro nunca o réu tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Os crimes de homicídio são julgados pelo tribunal do júri. E desembargador nenhum pode mudar essa sentença, só enviar a novo júri. Então ele vai ser julgado novamente por outro corpo de jurados, um dia que está a ser marcado. Bom, então, senhores, por hoje, meus senhores e minhas senhoras, eu quis dar essa noção do trabalho do advogado criminalista perante, veja, eu repito, o réu solto no crime de homicídio, né? Nós mais tarde podemos falar do réu preso em flagrante, quais são as preocupações do advogado, que sempre, primeiro, é conseguir a liberdade do seu cliente. É o primeiro passo do advogado. Então a gente a seguir, se vocês gostaram, vocês curtam, vocês compartilhem. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem discutir algum ponto comigo, eu estou pronto, eu só verei embaixo no site. E assim nós vamos indo para os próximos vídeos, que se Deus quiser vão ser vários. Muito obrigado e até a próxima.